Nós não podemos criar frangos e querer comer picanha. Quero que vocês me digam quem é que está a jogar bem de forma consistente. É o São Paulo? É o Corinthians? É o Santos? É o Cruzeiro? É o Flamengo? Abel Ferreira perdeu a paciência com a mídia brasileira e foi direto ao ponto numa coletiva que viralizou na internet. Depois de críticas ao futebol do Palmeiras, o técnico português virou o jogo e desafiou a imprensa ao vivo. Me diga quem está jogando melhor e de forma consistente no Brasil. São Paulo? Corinthians? Santos? Flamengo? Ninguém respondeu. Abel foi ainda mais fundo. Lembrou que o estádio do Palmeiras estava vazio no último jogo em casa e mandou um recado certeiro para a torcida e para a imprensa. E soltou a frase que está bombando nas redes. Não dá para criar frango e querer comer picanha. O treinador ainda jogou na cara da mídia o histórico do clube. 13 finais, time competitivo, jogando de 2 em 2 dias, sem tempo de treino. E encerrou com um recado para a imprensa. Essa eu não vou controlar, porque já os conheço. Eu gostava que me dissesse quem é a equipa que joga bem e de forma consistente no Brasil, com este calendário que nós temos. Se vocês me disserem, porque são vocês a imprensa que falam, vocês viram quantos torcedores estavam no último jogo em casa? Viram? Não viram um estádio vazio, pois não? Portanto, eu já disse aos nossos torcedores o que é que, de um modo geral, podemos todos contar pela parte da imprensa. Eu quero que vocês me digam quem é que está a jogar bem de forma consistente. É o São Paulo? É o Corinthians? É o Santos? É o Cruzeiro? É o Flamengo? Ou nós olhamos para um momento? Eu não faço avaliações para um momento, senão eu tenho que concordar com o que o Luís Henrique disse sobre as opiniões. Há muitas opiniões e depois há as opiniões de... Sabe o que é que ele disse? Mas eu costumo dizer aqui, mas ele tem razão, o Luís Henrique, treinador de Paris Saint-Germain. Há muitas opiniões. Portanto, o que nós vamos continuar a fazer, como sempre fizemos, porque a torcida conhece o treinador, falar de consistência, falar de trabalho e falar do contexto. Nós não podemos criar frangos e querer comer picanha. Nós não podemos criar frangos e querer comer picanha. Quantas vezes o senhor que me fez essa pergunta propriamente dita, criada através da sua opinião, quantas vezes o treinador do Palmeiras já falou sobre querem bons espetáculos, querem dinâmica, querem criatividade? O que é que o treinador do Palmeiras respondeu? Pode-me dizer? Não é só o calendário. Não é só o calendário. É o calendário, é o gramado, é tempo para treinar e melhorar a equipa. Mas acaba como comecei. Se me disser uma equipa que é consistente e que joga melhor no Brasil, só se me disser quem é, prometo que eu vou, mesmo tendo pouquinho tempo, vou assistir a 4 ou 5 jogos, os últimos 4 ou 5 jogos, para ver como é que essa equipa está a jogar, porque eu quero saber quem é que no Brasil, neste contexto, tem consistência. O resto, há coisas que eu não posso mudar, vou continuar a trabalhar juntamente à direção, para que a direção crie condições para que nós possamos treinar, possamos ter tempo para recuperar os jogadores, né? Nem sei se jogamos com 72 horas, há 4 jogos seguidos que andamos a jogar de 2 em 2 dias. Agora lhe posso dizer uma coisa, que a nossa equipa é consistente, que a nossa equipa foi a 13 finais, que a nossa equipa é competitiva, que a nossa equipa entrega tudo que tem em cada momento, sim, como ainda foi hoje. O resto eu não posso, aí eu tenho que concordar com o Luís Henrique. Tem opiniões boas, sabemos que podemos fazer melhor, mas temos que olhar para o contexto, e depois tem aquelas opiniões, que eu não quero dizer o nome que ele utilizou, mas tem muitas dessas, e o que eu quero ver é o estádio do Palmeiras cheio, com os torcedores do Palmeiras a apoiar a equipa como foi contra o Santos. Depois a mídia, essa aí eu não vou controlar, porque também já os conheço. Eu sou muito formal para falar sobre isso. Então eu faço questão eu não vejo entrevistas do técnico do Palmeiras, porque eu acho que elas não me acrescentam nada, e são muito repetitivas. Ele fala pouco do jogo habitualmente, fala muito de outras questões que eu já sei o que ele pensa e sinceramente pouco me importa.
Mas respondendo a sua pergunta, eu faço uma outra pergunta. Quem tem um elenco tão bom como o do Palmeiras? Para oferecer um futebol melhor. Quem fez mais investimentos e contratações nos últimos anos em relação ao Palmeiras? Quem gastou mais? Nem o Flamengo. O Facincani domingo até trouxe os números aqui no programa, falando sobre isso. Quanto o Flamengo investiu, quanto o Palmeiras investiu. Bem mais o Palmeiras. Então é essa questão. Quanto melhores jogadores, mais investimentos, melhores jogadores. Melhores jogadores, mais futebol. Né? E ainda mais, apesar de ter restrições ao que o Flamengo apresenta hoje, o Flamengo que é o outro elenco muito bom, né? Os dois melhores, quando joga bem faz o futebol melhor. Melhor e mais agradável, é bom em todos os sentidos do que o Palmeiras. Isso para mim é muito claro. E acho que as cobranças, quando partem especialmente dos torcedores do Palmeiras, aqueles que acham que deve jogar mais, eu faço que ele falou isso também domingo aqui por acaso, né? A gente estava no programa. E eu acho que eles têm razão, porque eles esperam mais. Você sabe quantos jogos o Palmeiras fez de começo de março para cá? 18. Sabe quantos jogos fez o Arsenal, que ontem se classificou para a final da Champions? 16. Ou seja, se o técnico amanhã for para a Europa e treinar um time forte como é o Arsenal, que disputa o título inglês, está na liderança do campeonato, com possibilidades bem razoáveis de ser campeão, grandes até, e que chega a uma final de Champions League, ele vai também ter muitos jogos em cima do outro. Em dezembro, então, na Inglaterra, se treinar na Inglaterra, onde está lá o Vitor Pereira, aliás, está lá o Vitor Pereira, está tirando o Nottingham Forest agora do buraco. Na temporada passada foi o Wolverhampton, agora o Nottingham Forest. 8 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, ganhou do Chelsea. Agora, na segunda-feira, deu uma traulitada no Chelsea. Enfim, também vai ter uma quantidade grande de jogos. É claro, o calendário aqui é pior. E aí uma coisa que eu sempre lembro é o seguinte, e vale para todo mundo que está nesse universo do futebol, jogadores, dirigentes bem remunerados, treinadores, demais profissionais. Os salários do futebol no mundo ou não no Brasil, eles são altíssimos. Então, para conseguir pagar a multa rescisória, rescisão contratual do jogador, comissões dos empresários, salários altos, luvas, tudo que esse pessoal está ganhando e quer ganhar, sabe qual é o único jeito? É tendo muito jogo. Não tem outro jeito. Porque vamos imaginar aqui, vamos ajustar o calendário. A primeira coisa a fazer, né? Os dois times que se enfrentam hoje, o Bayern e o PSG, eu acho que o que vencer, assim, rápido parênteses, tá? Eu acho que o que vencer é favorito na final da Champions. Melhor time, pior time, por uma razão. O Arsenal está remando, não pode perder um ponto, tem que ganhar todos os jogos que faltam para ser campeão inglês. E ser campeão da Premier League é difícil pra caramba. Esses times estão nadando de braçada nos seus campeonatos, campeões, já vão levantar a taça e tal. E jogam num campeonato que tem 18 times, a Alemanha e a França. Então são menos 2 jogos na temporada, né? Que você tem que fazer. Menos 4 jogos, na verdade. 4 jogos, né? Que são 2 adversários. 4 jogos a menos, hein? Nada mal, né? As Copas, como a Copa da Inglaterra, por exemplo, e várias outras na Europa, e na Argentina também, jogo único. Aqui é ida e volta. O jogo do Palmeiras com o Jacuipense, que vai acontecer semana que vem, né? Não existiria se fosse jogo único. Mas quanto vale a Copa do Brasil para a premiação? Que a premiação da Copa do Brasil é o direito de transmissão, que a CBF vende e ela pega uma parte significativa desse montante e distribui. Campeão tanto, vice tanto, assim vai. É por etapas que você vai ganhando. Quanto menos jogos, a televisão e o streaming pagarão menos. Estou errado? Vão pagar menos, né? Se eu tenho Palmeiras e Jacuipense e Palmeiras, tenho 2 jogos para mostrar. Os meus patrocinadores vão aparecer 2 vezes. Aí vamos adiante. O patrocinador do Palmeiras paga uma grana pesada para botar a marca, né? No peito. Quando o marketing do clube, vale para todos os clubes, tá, gente? Chega lá e fala, olha aqui o fulano, vou na empresa do Flávio Prato, eu quero que você patrocine meu time. Flávio, nós temos isso aqui, ó. Tantos jogos da Série A, se chegarmos à final, tantos da Copa do Brasil, tantos da Libertadores, a exposição é essa. Na coletiva lá aparece o backdrop com sua marca. Nos treinos que antecedem os jogos vai aparecer. Aí você fala, pô, tem espaço na mídia, né? Aparece toda hora. A minha marca vai aparecer. Interessante, né? Quanto é? É tanto. Eu vou pagar. Porque vai aparecer. O name right do Allianz Parque. Quanto mais jogos no Allianz Parque, mais vezes estamos a Allianz. E agora o Nubank. Quanto menos jogos, menos se cita. Estou errado? Brigam tanto porque a gente cita o nome. Neoquímica Arena. Quanto mais jogos,
mais incita a neoquímica. Quanto menos jogos, menos incita a neoquímica. Tudo isso é dinheiro. Para quê? Para contratar o Arias por 25 milhões de euros, para contratar o Paquetá por 42 milhões de euros, para pagar o salário dos técnicos, que é altíssimo, dos jogadores. Então, tudo reclama do calendário. Gente, esse calendário que alimenta o bolso dessa galera toda e que faz essa roda girar. É tão difícil entender isso. Agora, eu estou esperando um dia que algum profissional importante do futebol no mundo... Olha, gente, é o seguinte, ó, eu abro mão de 40% do meu salário, dos meus rendimentos, para ter menos jogos. Não quero ganhar esse dinheiro todo. 50% do meu salário, pode cortar, para ter menos jogo. Não aguento mais. Eu quero treinar meu time em paz, eu quero ter um intervalo de jogos. A torcida não aguenta tanto jogo. Vamos mudar isso aí. Eu nunca vi. Declaração. Não dá para se criar frango e comer picanha. Porra, para um cara que tem o elenco mais caro do Brasil junto com o do Flamengo, se tem alguém que não pode falar que cria frango no futebol brasileiro, é Palmeiras e Flamengo, pô. Na verdade, eles criam gado e é gado Nelore. Aqueles, né, que todo mundo fala, da melhor qualidade. Porra, ali é picanha, é filé mignon, é tudo, Flávio Prado. Só uma coisa, acho que nessa parte aí, acho que ele não falou do elenco dele, acho que ele falou do calendário do futebol brasileiro. Tipo, querem que jogue melhor, só que o calendário é ruim, então eu não vou conseguir jogar. Acho que foi isso que ele falou. Não, Bruno, eu até entendo, mas porra, o Palmeiras, falar de criar frango, ele tem dinheiro de sobra, né? Ele tem tudo que ele precisa, estrutura de sobra, estádio próprio, time com elenco milionário. É por isso que eu tô dizendo, eu sei que ele quis falar de calendário, dessas coisas, mas se tem alguém que não pode falar que cria frango, é Palmeiras e Flamengo. Ó, Pelhado, existe uma coisa, se nós formos falar de consistência, ok, é indiscutível. Agora, eu cobro sempre, eu gosto de futebol. Eu gosto de futebol bem jogado. Futebol, né? Ontem, por exemplo, Santos e Recoleta foi um jogo de futebol? Difícil você considerar aquilo um jogo de futebol. Foi uma coisa, uma maçaroca e tal, até com as regras do jogo, mas não dá para ser chamado de jogo de futebol. Então é isso, essa coisa assim, o que é um jogo de futebol, o que é alguma coisa meio parecida. E existem estilos, você ganha de um jeito, ganha de outro, e aí você vai apreciando aquilo que lhe agrada mais. Eu gosto de um futebol bonito, bem jogado, um futebol com requintes, mesmo que isso custe derrotas. Toda hora eu falo isso. Eu sempre vou ver com mais carinho a seleção brasileira de 82, que perdeu a Copa, do que a de 94, que ganhou. Isso quer dizer que a de 94 não teve merecimento? Teve. Ela jogou da maneira dela. E ganhou, tá tudo certo. Mas eu sempre vou lembrar com mais carinho da de 82, que jogou um futebol muito bonito. E nesse aspecto, eu não vejo atrativos da maneira como o Abel Ferreira coloca o seu time para jogar. Eu não gosto, já falei isso várias vezes. Se estiver jogando o Palmeiras, o Flamengo, eu vou sempre ver o Flamengo. Isso já era na época do Felipe Luiz, mais, né, até gosto mais do jeito do Felipe Luiz do que do Leonardo Jardim. Entendo que com o capital investido pelo Palmeiras, ele e o Flamengo são times que menos vão sentir essa realmente essa enxurrada de jogos, que eu também várias vezes já reclamei. E aquilo que o Mauro falou, ok, é isso mesmo, corresponde a você quer uma coisa milionária, você vai ter que oferecer mais produtos, é isso mesmo.